Bom dia, produtor rural, bom dia, amigo do canal de Quem Planta e Cria. Começa agora o Terra Viva Sustentável, um programa que fala sobre as boas práticas no campo e traz dicas para melhorar a renda e a qualidade de vida na propriedade rural. No programa de hoje, nosso convidado é o consultor Antônio Carlos Porto Araújo, diretor da Agrociclo. Vamos falar aqui com o Antônio Carlos sobre essa era da sustentabilidade, a importância da gestão, a importância do novo pensamento na hora de se conduzir um empreendimento. E se o amigo quer participar do nosso programa com alguma dica, alguma pergunta, mandar alguma informação para a gente, por favor, liga aqui no Terra Viva. O telefone é o 11 3131 3719 e se quiser mandar essa contribuição por internet, entra no nosso endereço eletrônico aí, que é o terraviva-tvterraviva.com.br. Antônio Carlos, obrigado por atender a gente mais uma vez, viu? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, Tobias. Bom, a gente vira e mexe, a gente chama o Antônio Carlos para bater um papo com a gente aqui, porque ele é daqueles consultores que pensam para frente. E ele entende bastante desse novo jeito de produzir com sustentabilidade, que significa fazer mais usando menos recursos. Então ele sempre tem um olhar muito interessante para passar para a gente aí, e o pensamento do Antônio Carlos pode ajudar o amigo a produzir melhor, com menos custo, obtendo maior produtividade e com menor impacto ambiental, que isso é fundamental dentro de um processo de gestão em busca principalmente de uma certificação. Antônio Carlos, bom, você sugeriu que a gente batesse um papo aqui sobre a importância que o agro tem hoje, principalmente pelo tripé água, alimento e energia. Isso tem tudo a ver com esse momento que o nosso país está vivendo. Nós vimos recentemente aí as escolas de samba de São Paulo, Rio de Janeiro, trazendo o agro como motivo do samba de enredo. No Rio de Janeiro foram muito bem sucedidas, primeiro e segundo lugar, ou seja, comprovando que o agro sempre deu samba, né, Antônio Carlos? É verdade. Agora você vê a escola campeã, não por acaso, lá na comissão de frente, né, o casal lá da Porta da Bandeira, o mestre Sala, era um espantalho. Quer dizer, realmente é um bom negócio, ganha campeonato, mas precisa espantar as pragas, né? Pois é, e o que tem de praga também. O Antônio Carlos, mudou o jeito da gente ver o nosso agro? Existe um novo conceito aí, esse seu tripé água, alimento e energia, ele tem uma nova composição, esse tripé está equilibrado, ele está em busca de equilíbrio, tem uma perna mais curta que a outra, como é que está? Tem, ele busca um equilíbrio, na verdade é uma consolidação do setor, vai se dar com o equacionamento de diversos gargalos, né? A agroenergia, ela já vem passando por essa consolidação, com concentração em grandes companhias, muitas empresas nacionais foram adquiridas, houve fusão de grandes empresas, grandes usinas. A água é um setor que também se discute, porque essa discussão é mundial, viu, Tobias? O mundo discute hoje em dia esses três temas, que é a origem de tudo quanto é problema geopolítico. E a parte de alimentos também. O que ocorre? Se a gente olha um passado recente no Brasil, os anos 60, 70, 80, dizia que país que vive como celeiro do mundo, que era o destino, a vocação naquela época indicado para o Brasil, não teria um grau de desenvolvimento, estaria fadado a um insucesso. Aí veio a industrialização brasileira e hoje, por diversos problemas, inclusive importados, alguns problemas internacionais, nós vemos um PIB fraco e, sobretudo, em função do pequeno ou do baixo desempenho da indústria. Nesse momento, a gente nota, e aí chegando ao que você disse, pensar para o futuro, né? Uma alteração de pensamento econômico, uma mudança, isso é importantíssimo, de matriz de investimento da indústria para o agronegócio. E esse é o momento do agroalimento. Ou seja, o Dr. Roberto Rodrigues ele tem falado para a gente, Antônio Carlos, que ele só acreditaria na força do nosso agro o dia
que a produção agropecuária brasileira for um compromisso da nação brasileira, assim como é Copa do Mundo, assim como é uma Olimpíada, assim como é Carnaval. O dia que a sociedade brasileira como um todo apostar no agro, ele vai ser forte. É mais ou menos por aí? Esse momento está chegando? É exatamente isso daí. O momento ele está chegando no sentido de ser mais conhecido, ter mais consciência de que esse é o momento. Agora, os grandes eventos esportivos ou carnaval são grandes eventos muito concentrados. E o agroalimento, desde o setor de hortifruti, desde o setor de arroz, feijão mesmo, ele ainda não é muito concentrado. Concentrado no sentido de muitos têm que produzir. Não está na mão, esse tipo de coisa não está na mão de um só ou dois que tem o poder de decidir estádio de 1 bilhão, 800 milhões. Então, a chegada de sucesso a esse empreendimento é mais difícil, principalmente pela pouca capacidade de gestão desse pequeno e médio produtor rural. Tem alguns dados interessantes, só para ajudar no nosso debate aqui. O ano passado, 2012... os produtores rurais brasileiros investiram 200 bilhões de reais na nossa agricultura, que não é pouco dinheiro não, né? Você falou do PIB, e o PIB ele já não representa mais a realidade também, né, Antônio Carlos? Porque se a gente pegar alguns setores do nosso agro, teve setor que cresceu 20%, 30%, né? Então, o PIB, eu acho que, citando novamente o Dr. Roberto Rodrigues, você me desculpe, mas ele fala que o PIB também já não satisfaz mais a necessidade de medir o desenvolvimento ou o grau de satisfação de uma sociedade. A gente tem que repensar isso também, né? E outra coisa, com relação à energia, olha só um dado que a Embrapa divulgou recentemente, que o biodiesel feito de soja, ele emite 70% menos gases de efeito estufa. Então, esse tipo de dado a sociedade precisa conhecer mais, né? Precisa. Essa parte de sustentabilidade é importantíssima, é um novo modelo econômico para o país, em tudo. E lógico que o setor agro, ele participa intensamente disso. O doutor Roberto está certíssimo nessas alegações que ele faz, e é exatamente isso. O que ocorre? Nós tivemos aí, você viu, mais uma safra recorde, 2012 de grãos, quase 185 milhões de toneladas. 12, 13, perdão. Então, isso não representa no PIB, é o que você falou. Mas o PIB realmente está certo, quer dizer, qual é outros fatores que podem, como se tem o PIB da felicidade, né? Nós temos aí, se tiver uma grande catástrofe, vai haver mais consumo de recurso financeiro, isso aumenta o PIB. Quer dizer, o PIB ele não é completo para mostrar o desenvolvimento social e econômico de uma nação. Realmente ele precisa ter outros índices para movimentar. Agora, a energia é exatamente isso. E ainda da soja, que tem um sério componente crítico que não é a melhor oleaginosa. Mas, como a gente começou a dizer agora há pouco, é um setor que está mais consolidado. Soja tem a cultura de semeadura, colheita e entrega já equacionada, a logística já está feita e a produção também, diferentemente de Pião Manso, Dendê, Mamona, que foi tentado pelo governo, que seriam muito melhores ainda em termos ambientais e de sustentabilidade. Mas falta ainda uma política e uma infraestrutura para poder absorver e fomentar essas outras alternativas, que são melhores que a soja. Não, tem bastante coisa, falta conhecer, falta pesquisa ainda, né, Antônio Carlos? Falta. A nossa flora aí tem uma série de opções que a gente não conhece ainda, né? Muita gente não conhece e precisa conhecer. De novo, o agricultor brasileiro, ele realmente é um lutador, é um vencedor do que ele sabe fazer, mas ele precisa ter um pouco mais ainda de treinamento e qualificação para olhar a vocação do solo e ver o que também ele pode contribuir para a produção. Toninho, você falou agora há pouco aí, né, que o produtor precisa aprimorar as suas ferramentas de gestão dentro da propriedade. Como que ele começa? Com qualificação e requalificação do seu conhecimento, não só na agricultura, naquela atividade que ele desenvolve, na pecuária, na criação, na proteína, mas também da administração do negócio. Isso parte desde de identificar exatamente a vocação da terra,
verificar a possibilidade ou facilidade ou não da logística para entrega e aonde será feita essa entrega. Quer dizer, isso é por demais importante. Quando nós falávamos, por exemplo, de biodiesel, né, vamos voltar um pouquinho só no Dendê. Se a gente pega a região desde Ilhéus até Valença, ali na Bahia, aquela faixa litorânea da Bahia, ela é sensacional para a palma de Dendê. A vocação da terra é para isso. Mas não tem usina de biodiesel. Mas por quê? Porque é muita área também de assentamento. Então precisa ter uma qualificação daquele pessoal assentado, precisa ter uma forma de cooperativismo para aproveitar aquela produção familiar e aí tem a instalação da indústria. E depois para onde vai escoar essa produção. Quer dizer, um aproveitamento imenso que podia se dar da terra, com geração de emprego e renda, manutenção do homem no campo, mas ainda está patinando, está patinhando na verdade e não consegue sair do lugar. Desculpa, a gente não tinha programado essa pergunta que eu vou te fazer aqui, mas vamos ver a sua opinião aí. Tomando como exemplo o que acontece com a nossa produção de suínos, que o forte é no oeste catarinense, região de Chapecó. E o milho está no Mato Grosso. Então o milho chega caríssimo em Chapecó. Como que a gente resolve isso? Eu já ouvi gente falar que a indústria de processamento de suíno tem que mudar para o centro-oeste. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Agora, não é simplesmente isso, porque ela tem uma vocação industrial para aquele lá, só que nós estamos falando também em aumento de produção. O Brasil também como grande alimentador mundial, né? Então, novas plantas ficar mais perto da produção, isso é verdade. Mas o que precisa mesmo é moderno sistema de escoamento, da logística, como fazer chegar, como é que uma soja que sai do norte do Brasil para chegar no porto é mais caro do que sair do Porto de Santos e chegar na Ásia. Quer dizer, entendeu? Então a questão não é somente essa, sair do centro-oeste e ir para ali para o centro-oeste catarinense, mas como fazer isso daí, não só através rodoviário, mas de outro modal de transporte, fluvial, ferroviário, por exemplo. Perfeito. Vamos voltar para dentro da propriedade, Antônio Carlos. Além dessa vocação, tem mais alguma dica que você pode dar para o nosso amigo produtor aí, além da vocação do solo e do clima da região dele? Estudar o que ele pode, sempre estudo, sempre educação e treinamento, não adianta. Porque ele vai conseguir fazer uma programação. Por que hoje em dia, e se discute muito, até mesmo quando o governo tem uma participação mais ativa no setor produtivo, sobretudo industrial, que é a discussão eterna de quanto que o governo acredita ou acha ou permitiria que o investidor poderia ter de taxa de retorno. O agricultor, o de agroalimento principalmente, ele não tem essa ideia do qual é a taxa de retorno. Ele planta porque ele aprendeu que ele sabe plantar, ele vai em Centro-Sé plantar feijão. A gente está aqui, está longe, mas sabe Centro-Sé planta feijão. Então ele costuma fazer isso. Mas ele não sabe se tem outra alternativa, qual é a taxa de retorno, se tem realmente algum mecanismo que ele possa aproveitar o índice de chuva, que ele vai ter uma produtividade, qual é a previsibilidade. Ele não tem nada disso, então ele vive de novo na eterna discussão. Esperança e dívida. Esperança de que a chuva caia, como estava no enredo lá da escola da Vila Isabel, e dívida que quer. Com que ele vai colher, se ele vai conseguir pagar a dívida que ele vem sempre acumulando e enrolando. Então é isso que precisa mudar. Como que a gente trabalha a gestão, por exemplo, feijão agora, mês de fevereiro, chegou aí R$240, né? Tem gente que acredita que chegue até a 300, mas em maio pode ir para menos de 100, né? O Brasil tem reduzido a sua área plantada de feijão. Como que a gente poderia trabalhar de uma forma a pensar mais médio e longo prazo na produção, Antônio Carlos? O governo tem medida, veja só, a gente não quer colocar tudo na mão do governo, absolutamente. Às vezes é até melhor, bom, né? Às vezes é até melhor que o governo deixe a iniciativa privada cuidar daquilo que não é essencial para o governo, né? Agora, ele precisa indicar e fomentar alguns modelos de desenvolvimento de consumo e de logística, dizendo qual vai ser a esperança de produção e regular. Falou, olha, vai ter uma safra muito grande naquela época, então, como nos outros países desenvolvidos, sobretudo a Europa, não, você não vai plantar nessa quantidade isso daqui para a gente manter o mercado regulado. Então, na hora, aparece o preço bom, todo mundo quer sair correndo para plantar. Fala, não,
Você recebe, ele recebe, que é política de regulação, mas você não planta para não desestabilizar ou não criar uma volatilidade muito grande em relação a preço. Isso é importante, não há essa política, não há de maneira alguma pensado nisso no governo. Então a gente precisa construir uma política agrícola mais condizente com os tempos atuais também. Precisa. Os Estados Unidos vivem com preocupação com segurança energética. Tudo nos Estados Unidos é segurança energética. Então é o maior produtor, mas é o maior consumidor de combustíveis fósseis, então ele tem essa grande preocupação. A Europa é com segurança alimentar. Então, desde o motim da fome lá na França, século XVII, XVIII, XIX, a gente vem ouvindo falar, então tem sistema de produção. O Brasil não tem nada disso. Então, nada, nem segurança energética. Aliás, não sabe o Brasil se o etanol é política energética ou política ambiental. Não sabe se o biodiesel ainda é política social, ambiental ou energética. Não sabe nada. Então, mas é uma crítica importante de se fazer, verdade. porque o agricultor é aquele que está lá desde as 5 da manhã no campo, plantando, e às 6 da tarde, olhando as contas em cima da mesa, enquanto a esposa faz um cafezinho e serve aquele bolinho de fubá, não é isso? Mas ele está olhando a conta e tem que ver como vai pagar. E não tem nenhum indicativo de que ele vai ter sucesso naquela atividade. Esse é o problema. Toninho, você tem desenvolvido essa teoria, né, com a gente de que o produtor ele vive uma realidade de esperança e dívida, né? Eu costumo dizer que na nossa vida real, quando a gente tem paz de espírito, a gente encara com tranquilidade, certa tranquilidade, tanto a felicidade quanto a tristeza. A paz de espírito nos permite isso. Tem como trabalhar desse jeito na empresa rural também? Tem. Como há um tempo de semear e outro de colher, e há um tempo de descansar, é a mesma coisa. O que precisa é combinar e casar a época de recebimento com os compromissos adquiridos. Esse daria a tranquilidade. O problema é que nem sempre casam aqueles empréstimos que o agricultor fez, ou para custeio, e aí houve um problema climático, ou de praga e acabou não dando certo, ou então uma renegociação de dívida, ou então o preço do seu produto foi pressionado para baixo, ou o custo do seu insumo defensivo foi muito valorizado. O Brasil é recordista em compra de fertilizante defensivo. Então, é complicado. O que precisa é ter esse casamento. O que vai se dar isso? Com essa política de gestão, encarando essa atividade econômica com um fluxo de caixa, fluxo de recebimento. Como que eu posso pagar? E na hora de uma renegociação de dívida, só rapidinho falando, como é que ele toma um dinheiro num banco público a 5% ao ano, ele não consegue pagar e na hora de se socorrer, renegociar no banco, o banco retira o dinheiro que era fundo Codefat e passa para, por exemplo, o Poupança Ouro cobrando 16%. O banco dá o recado, olha, você não conseguiu pagar 5%, eu vou te ajudar, viu? Você renegocia isso que eu cobro 16% ao ano. Essa é a vida do brasileiro. Bela ajuda. Agora, Toninho, como que a gente passa da realidade de esperança e dívida para esperança e lucro? Realmente não é fácil, realmente não é fácil. Mas principalmente ele olhar a vocação da terra, ficar atento nos indicadores que estão disponíveis em tudo quanto é site de pesquisa que trata do assunto, de qual é a estimativa de produção. Porque às vezes ele pode alterar a produção, não só em razão do preço presente, mas do que é a tendência para o preço futuro. Não é porque a soja teve um pico de 80 que ela vai se manter, vai todo mundo correr, ou o feijão que você acabou de dizer, entendeu? Então, qual é ele parar de olhar só o retrato que representou um passado. Quer dizer, o passado é um manual, mas não é um guia para o futuro. O guia para o futuro são esses indicadores de tendência para ele começar a procurar seguir um caminho que vai ter mais rentabilidade para a atividade dele. Começamos também com o caderninho lá, anotando tudo. Exatamente. Quanto compramos de semente, exatamente, quanto de adubo, quanto de calcário, exatamente, quanto gastamos com energia, anotar tudo. Anotar tudo e ele já tem, o agricultor tem a conta de grandes números, né? Sacas por hectare, não é isso? Não, vamos começar, conforme ele melhora, eu quero que ele diminua, eu quero que ele me dê o preço de produção por quilo, mesmo de soja por quilo, porque quando ele souber o custo de cada de soja e o que ele colocou naquele custo,
de energia, de insumo, de mão de obra trabalhada, não importa, ele vai começar a entender mais ainda o que é o negócio dele e aí ele começa a reduzir custos, reduzir despesas, às vezes insumo e defensivo, e isso também é sustentabilidade, que é a história, né, que é o principal foco do programa. Toninho, não posso deixar você ir embora sem te fazer essa última pergunta. Nos últimos 2 anos tem sido muito crítica a questão da redução de renda do produtor rural. Quando a gente tem uma realidade de redução de renda, existe algum fator ou alguns fatores principais que a gente pode trabalhar para recuperar essa queda de renda? Isso vai se dar com a alteração do modelo de produção. Exatamente. Então, por exemplo, uma criação de modelos que seja orgânico, por exemplo, que ele tem um pouco mais de trabalho, mas o valor agregado é muito melhor. Então, às vezes, essa alternativa, ainda que ele diminua um pouco a produção do que é extensiva para uma orgânica, mas ele vai ter menor gasto em termos de área plantada, né? Mas vai ter um valor agregado no produto muito melhor. E essa valorização que ele começa a dar ao produto dele, acaba sendo percebida e o resto da cadeia começa a remunerar melhor. Ou seja, com medidas dessa maneira, os outros 2 pontos, que é o atacadista, né, e o distribuidor, eles começam a diminuir um pouco sua margem para melhorar para o agricultor. Porque o que acontece é o contrário, o agricultor recebe bem menos, está sendo pressionado, porque o custo dos 2 intermediários está aumentando. E eles não abaixam a margem, eles abaixam o preço de compra e a dona de casa continua pagando caro. Tá, agora, para concluir mesmo, como é que você vê o agro brasileiro em 2013? Um ano de muita dificuldade. Não vai ser fácil, tem um problema seríssimo em termos de proteína, em termos de pecuária principalmente, o frango tentando aí uma reação, né? A busca do mercado externo terrível, quando é a história da vaca louca, talvez agora com a história do cavalo na Europa, possa ajudar, possa melhorar um pouquinho, mas vai ser terrível em termos de custos de logística, porque o excedente desse recorde de produção de grãos vai impactar diretamente e muito fortemente na logística, e aí vai levar a logística para tudo, desde o tomate e alface até a soja, arroz, milho, algodão e tudo. Verdade. Bom, isso que o Antônio Carlos acabou de lembrar aqui, se trata de alimento seguro. Na Inglaterra aconteceu um fato aí que a vigilância sanitária encontrou carne de cavalo sendo vendida como carne de boi. E esse problema a gente não tem aqui no Brasil. O amigo vê aí que a gente tem uma segurança alimentar e um alimento muito seguro oferecido aqui nos nossos supermercados e pelos nossos produtores. Toninho, brigadão mais uma vez, um abraço para você, bom trabalho e volta sempre que você puder. Muito obrigado pelo convite, Tobias. O programa de hoje vai ficando por aqui, um abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.